girando com a ciranda. Girando, girando. Ciranda de curar. Girando, girando. Ciranda de amor. Girando, girando. Ciranda de luta. Girando, girando. Oi, gente, estamos aqui na Cozinha Solidária, em Nova Petrópolis, Planaltina, para conversar com essa maravilhosa, essa guerreira, liderança absoluta. Sou fã dela, sou suspeita para falar, Maria José, a Zezé do MTST. E aí, Zezé, bora conversar? Bora, demorou. Ciranda de luta. Girando, girando. Girando com a ciranda. Gente, aqui é a área que é a conquista do MTST. O MTST, né, DF e sobretudo aqui Planaltina. Tem uma área coletiva, comunitária, que é a cozinha. Gente, eu sou a Maria Zezé, sou mulher preta, nordestina, umbandista, ativista social, mãe de um menino maravilhoso chamado Henrique. E inicio a minha jornada de luta no MTST em 2010. Né? Mas antes de eu chegar no MTST, eu fiz um percurso aí em vários estados e me tornei uma menina, uma criança e uma mulher combativa através das lutas, das caminhadas e das pessoas encontradas ou reencontradas nessa alucinante passagem chamada Vida na Terra. Saí do Maranhão, tinha 10 anos, num lugar chamado Monte Cristo, Mirinzal, onde eu nasci, que é um quilombo. Fui morar na casa de parentes de terceiro, que no Maranhão tem muito isso. Levar a menina do Maranhão para a cidade para estudar, mas quando chega lá não é bem isso, né? A gente trabalha igual gente grande e não tem nenhuma remuneração, né? Trabalho escravo, infantil, é geral, e isso continua até nos dias de hoje. Mas daí eu tive uma rainha, uma referência, uma mãe, sempre me ensinou muito, né, como resistir, como sobreviver, e eu consegui fazer isso. Zezé, eu te conheço há mais de uma década, aqui mesmo de Planaltina, das assembleias do MTST aqui. Sim. Vi você se tornar essa gigante, essa liderança comunitária. Como é que foi isso? De lá para cá, quantas conquistas, quantos tombos, quantas pessoas você conseguiu organizar aqui, as ocupações? Conta pra gente. Bom, eu conheci a Thalita em 2010, na ocupação Esperança de um Novo Milênio, em Nova Planaltina, onde daqui a pouquinho a gente vai chegar, onde eu inicio a minha caminhada de luta, de militância dentro do MTST. Aqui é onde surge a conquista do MTST, da nossa luta a partir de Nova Planaltina, onde eu iniciei a minha caminhada, a minha existência e permanência junto ao MTST, né, onde eu conheci a Thalita, que em 2010, essa luta aqui, ali embaixo. Essa luta, essa conquista, ela surge a partir da luta iniciada em 2010. Então, como que eu chego no MTST? Eu sempre trabalhava no salão, eu sou esteticista, só que aí eu fui vendo, assim que eu tive minha menina, fui vendo a necessidade, né, de uma moradia, porque em Brasília... Sempre no aluguel, né? Sim, em Brasília você pode ganhar, mas você não consegue morar, se alimentar, e depois que tem uma criança, o sistema pesa mais ainda. Então, quando eu vi um grupo de pessoas, eram poucas pessoas desorganizadas naquele momento, elas estavam fazendo a famosa invasão na época, né? E era assim, cada um por si. E aí eu falei, ó, eu também vou, tá todo mundo aí, vai ter um lote, eu vou. E aí eu fui para dentro, na época meu ex-marido, né? Ele dizia que não, que o meu filho, que o nosso filho não precisava daquilo. Eu falei, mas você não tem casa nem para você, como e é um não? Preconceito, né? Então assim, então eu falei, cuida do menino que eu vou fazer luta. E aí foram passando 1 mês, 2 meses, a gente só levando derrubada. E aí a gente sofreu uma grande derrubada, assim, prazo de 3 meses, derrubaram tudo, cenário de guerra, assim, muita gente desistiu. E aí eu fiquei lá e falei com as pessoas, eles derrubaram o barraco, mas não tiraram a terra, vamos reconstruir. E aí a partir daquele dia a gente começou a reconstruir. Aí à noite eu conversei junto com outras pessoas que estavam lá, e aí a gente
tirou de sair uma comissão, a gente mesmo ainda não tinha nenhuma organização, a gente não sabia como se organizar coletivamente. A gente falou, ó, vamos 2 para o Conselho Tutelar, vamos 2 para o plano piloto, a fim de saber de quem era aquela terra. E aí essa data ficou marcada. A gente, quando está indo para a Terra Cap, 20 de agosto, a gente se depara com uma multidão muito grande de gente na frente do Palácio do Buritis, tentando fazer uma ocupação no palácio. E aí a gente não conhecia. E aí, isso ainda em 2010, né? Finalzinho já de 2010. Na época do Fora Arruda. Sim, e aí veio 2 pessoas, e aí falou, é o MTST e o MST, que estava na Jornada Nacional de Luta no Brasil. E aí a gente falou, a gente quer saber quem é esse movimento, como é que é. E aí tiraram umas pessoas do MTST e vieram até Planaltina falar para a gente sobre a linha do movimento. Teve 3 reuniões e aí dessas reuniões fomos para a Assembleia. E na Assembleia as famílias que moravam ali já teriam que decidir se elas aceitariam o MTST chegar e levantar a bandeira lá ou não. E foi decidido em Assembleia, as famílias todas aceitaram, após ouvir toda a linha do movimento, né, de não ter opressão, de não ter discriminação, de não ter nenhum tipo de intolerância, do critério, a participação e a luta da conquista, né, de não, ninguém vende, ninguém compra, ninguém tira, ninguém dá. Então, as famílias todas concordaram, né, com esses princípios, e ali a bandeira foi levantada dentro. E ali, em uma outra reunião, foi tirado, olha, mas daqui agora, morador daqui precisa sair um representante para estar indo representar a comunidade nas mesas de governo de negociação. E aí automaticamente todo mundo apontou, a Negona, a Zezé. E eu falei, o mas MTST ganhou essa sim, poderosa aqui como E aí eu dirigente. falei, mas eu tô aqui igual vocês. Não, mas é a Zezé, e daí começou. Então, eu me torno primeiro coordenação regional de Nova Planaltina e a segunda votação de coordenação estadual, fui eleita. E, por fim, a coordenação nacional. A minha formação no movimento foi mesmo com o pé no barro, junto com as famílias, na periferia. Então, desde que eu cheguei aqui em 2000, continuo morando nesse mesmo bairro até hoje. E aí, quando a gente está em 2010, quando já está o MTST, aí começa a chegar várias pessoas que a gente chama de aliados, de parceiro. E aí, entre esses aliados, estava a maravilhosa Thalita, ela era uma dessas mulheres que teve uma roda de mulheres, e ali que a gente começou mais a se empoderar e pegar esse rumo mais político também, dentro das organizações e dentro da luta, né? Eu posso te falar uma coisa? Claro. Eu fiquei impressionada e apaixonada, porque era tudo que a gente quer se espelhar e precisa se espelhar. Eu conheci os primeiros dirigentes do MTST aqui no DF, os que chegaram de São Paulo, quem veio para organizar o movimento aqui. Mas quando eu vi você, com todo respeito aos companheiros, mas quando eu vi você organizando aqui a luta, falei, poxa, aquela preta, aquela negona poderosa é referência para nós aqui, ela vai inspirar a gente muito ainda. Não deu outra, desde então eu sempre estou aqui acompanhando seus passos. É isso. E aí, Nova Planaltina, essa luta ela ficou por 4 anos, entrou o governo e saiu o governo, e aí a secretaria veio e disse, essa área não pode ser destinada para moradia. Mas antes de chegar esse momento, a gente conseguiu trazer energia elétrica para dentro, que é quando a gente colocou 250 pneus na frente do Mané Garrincha na Copa do Mundo e manifestou foram criminalizados, ali, né? sim, Falaram que era terrorismo, sim, terrorismo época, no né? Brasil. Só ali a gente conseguiu trazer energia elétrica, que está dentro da Constituição, né? Energia, iluminação pública é um direito, mas esse direito foi negado por muitos anos ali. A gente conseguiu fazer com que o centro de saúde atendesse a comunidade, porque eles também não atendiam, tinham preconceito. O governo acha que moradia é só teto. Né? E não é. Vocês estavam certos, moradia não é só teto, é estrutura, é iluminação, é saneamento, equipamento público atendendo a comunidade. Isso é direito à moradia, que é constitucional, que é pelo que vocês lutam tanto. Mas teve pelo menos umas 4 ocupações importantes que você coordenou aqui, né, na BR, lá na UNAF, que deu origem a essa conquista, que é esse território aqui em Nova Petrópolis. Né? São pelo menos 50, 60 lotes aqui, mais esse espaço da cozinha. Quais foram essas ocupações e como é que elas deram origem a essa conquista? Todas as nossas ocupações, o nome é escolhido em Assembleia, e lá era acampamento Esperança de um Novo Milênio, né, em Nova Planaltina. Então, de lá foi que surge todas as outras ocupações, porque quando a gente teve que desocupar o espaço que as famílias já moravam há quase 5 anos, e aí veio o ofício do governo dizendo, ou saía pacificamente, ou mandava CEOPs e AGFIs. E aí eu fiz uma assembleia e comuniquei para as famílias. Li a ata de reunião e disse,
Quem acredita no movimento, quem acredita na luta coletiva, esse aqui é o ofício. A gente sai pacificamente, mas a gente saiu da área com uma área, outra área ganha. Edital 8 de 2014, a gente ganhou uma área no edital, né? E aí desocupou essa área e a gente seguiu negociando com o governo fora de ocupação. Era terreno da União, né? Sim, público, terra cap. E daí a gente, em 2015, né, entra a nova gestão de governo e eles não trazem a moradia definitiva das famílias que desocuparam Nova Planaltina. E aí o MTST faz uma ocupação simultânea no DF. A cada 10 minutos surgia uma ocupação, né? Então foram várias ocupações, né? Aqui em Planaltina uma, que foi a ocupação Maria da Penha. E aí junto com essa ocupação Maria da Penha, a gente reivindicava também a ocupação anterior fora do terreno da Nova Planaltina. E aí veio a Secretaria da Gestão nova, do momento que estava, e disse que precisava um tempo para eles entender a demanda da luta por moradia do MTST. Né? E a gente, como sabe dialogar, ou pelo menos tenta, né, dialogar com essa galera, a gente falou, beleza, 6 meses, um prazo de 6 meses para vocês dar um retorno para a gente positivo da pauta da moradia. Se 6 meses vocês não der um retorno, a gente vai voltar e vai ocupar a mesma área. E aí deu 6 meses e eles não deram nenhum retorno para a gente. O que a gente fez? Volta de novo em junho de 2016 e ocupa a mesma área. A Zezé é uma das grandes negociadoras que eu conheço aqui no DF, que senta na mesa com o governador, com o secretário, com a CODAB e pauta com muita integridade, muita honestidade a luta do povo. Né? Por que você tem toda essa coragem? Bom, o que te inspira, o que te move? Bom, o que me inspira, né, nos dias de hoje são mulheres, são pessoas, referências, pessoas como você, Thalita, como outras mulheres que eu espero ainda poder, nos dias de hoje, né, poder falar o nome delas. E antes de você, quem me inspira, que me faz e que me dá essa força foi quem me antecedeu. Quem teve que tombar para eu seguir aqui, para eu chegar até aqui. A Maria Rita é nordestina, do Maranhão. Senta também. Aqui. A luta... As que vieram primeiro. Vai. A luta me apresentou e me presenteou a Maria Rita desde 2010, quando iniciava aqui. Ela começou e é uma das pessoas que mais me empolga assim, na luta. Assim, quando a gente estava prestes a fazer a ocupação, ela diz, eu não vou. Para essa ocupação eu não vou, mas aí na noite que a gente está organizando tudo, a primeira pessoa que aparece se está indo para uma festa de gala arrumada, de cachecol, casaco é ela. Então, sim, então ela está sempre pronta para as festas, né? A Mara também, a luta, né, apresentou a Mara em 2011, em 2018, quando o governo quis retroceder toda a negociação, antes de eu, dos advogados, dos aliados chegar na ocupação, foi a Mara quem coordenou a negociação com o Major de Planaltina e evitou que acontecesse ali uma reentregação de posse antes dessas entregas desses terrenos. Então, assim, sem questão de pregar religião e nada aqui, mas eu nunca fiz nenhuma ocupação, eu nunca fiz nenhuma manifestação, eu nunca fiz nenhum travamento, eu nunca fiz nenhuma luta sozinha, ou sem pedir permissão, sozinha porque tenho vários e várias companheiras junto, pessoas, e sempre peço permissão. Esse terreno, ele é um terreno de esquina, para quem não conhece a história, a minha história pode pensar, mas a Zezé é dirigente, o terreno dela é da esquina. Não, isso foi mais uma afirmação, né, dos meus ancestrais, que o que o homem acha que eles podem tudo, que eles decidem tudo, é o contrário, porque no mapa, dentro da companhia de habitação, esse terreno ele é o número 28, né? Ele é o último lote, o primeiro lá da esquina e ele é o último. No projeto ele parecia ser o último virado para dentro do mato e aquele primeiro aqui. As humilhadas serão Sim, exaltadas. Só que aí quando eles vieram aqui visitar e que eu já estava endereçada, esse é o meu terreno. E vocês conseguiram, isso é uma conquista de luta, ninguém deu, né? É uma conquista de luta, todo esse espaço aqui em Nova Petrópolis. E o MTST pediu 2 lotes para fazer uma área comum, né? Uma escola, uma cozinha. Conta pra gente de onde veio essa história de cozinha solidária e que coisa boa é essa que vocês trouxeram para cá. Essa questão da cozinha solidária, ela surge a partir da ocupação de 2016, quando a gente
retoma para esse mesmo espaço, né, e diz para o governo, olha, o movimento avisou que se vocês não dessem devolutiva concreta da moradia, o movimento ocuparia e só sairia daqui com uma conquista definitiva. E aí um dia fomos chamados para a mesa de governo e quando a gente chegou foi para avisar que no dia 4, 5 e 6 de maio de 2016 ia ocorrer uma reintegração de posse dentro da ocupação, onde morava 274 famílias. Né? E assim, de um dia para outro, para avisar, a gente volta para a ocupação, fez a assembleia, informa para as famílias, e as famílias decidiram que iriam permanecer ali e que iriam resistir. E aí no primeiro dia 4, quando chega todo o aparato da parte do Estado, assim, pressão psicológica, de todas as formas, né? As famílias também estavam ali prontas, preparadas para resistir. Mas aí o Estado viu que ali não ia ter ganhador, né, de nenhum lado. E aí a gente começa uma nova negociação ali, de sair pacificamente, o que eles iam garantir. Porque na ocupação a gente tinha a escolinha, que chamava Escolinha Maria da Penha, ela era de madeirite, e a gente tinha a cozinha coletiva dentro da ocupação. Então, esses espaços a gente exigiu que eles garantissem um lugar para guardar esse material, e foi garantido. E aí a gente sai, e aí no dia 5, ainda quando estávamos sofrendo a reintegração de posse, a gente vem para uma segunda área, onde nos autos da reintegração podia ser do suposto grileiro, a gente veio para essa área para dizer para ele, a gente sabe que vocês estão fazendo uma reintegração de posse ilegal. Né? E a gente reocupou, levamos despejo de novo, voltamos para a margem da 020 e ficamos uma noite, da noite do dia 6 para o dia 7. Na noite do dia 7 a gente ocupa o albergue, construído para colocar os moradores de rua na Copa de 2014, mas que não teve êxito. Uma higienização, né, sim, que fizeram aí. Sim, é muito dinheiro público envolvido, equipamento público gigante, a Thalita foi lá várias vezes, conheceu, caberia mais de 5.000 famílias ali para morar, ele estava ocioso ali. E aí a gente seguiu por 2 anos e 7 meses nesse albergue, e esses 2 anos e 7 meses foi negociando com o governo. E aí eles vieram e queriam levar as famílias de Planaltina para Sol Nascente. Né? E aí a gente falou inviável, porque tem toda essa questão de vínculo familiar, a mãe que sai e deixa os netos. Isso é não pensar a moradia, né? Sim, tirar daqui não tem para como. outro território. Como que as famílias não conseguiam vir do Araponga aqui, construir, imagina se elas iam pegar 4 conduções para ir para Ceilândia e voltar. Né, todo dia. Elas iam receber o terreno e não iam conseguir morar, porque tem isso na lei, né? Na lei do lote legal do DF prazo de 3 meses para construir uma edificação, morar, não pode ceder, não pode alugar, não pode vender. 3 meses. O governo dá apenas a terra com 2 fossas e as famílias precisam se virar. E aí, então, na ocupação, a gente faz assembleia e surge essa questão da bioconstrução, com diversos aliados, parceiros que estavam junto com a gente. E aí, a maioria das famílias são nordestinas, ou filhos de nordestino, então elas conheciam muito bem a técnica de adobe, de bioconstrução. O adobe, a taipa. Sim, a taipa de pilão. E aí, quando falaram, aí todas falaram que aceitavam. E aí a gente começa o mutirão aqui. Na ocupação, a gente fez 4.000 tijolos de adobe. Junto esses aqui? Esses daqui. Então, tem uma casa de adobe, toda de adobe, que ela é modelo, a casa da Regina. A Cozinha Solidária, ela sai a partir dessa conquista dessas moradias das famílias, porque quando o governo quis que a gente desocupasse muito o albergue, isso foi condicionado. O albergue só será desocupado com a entrega das moradias definitivas da família e os 2 espaços coletivos que a gente sempre teve na ocupação, que era a cozinha e a escola. Então aqui é a cozinha e esse terreno da frente que vocês estão vendo é onde vai ser construída a escolinha popular, Maria da Penha também. Tem a cozinha e a escola, sim, isso é maravilhoso. E as outras famílias moram aqui em volta. A gente teve que chegar aqui e fazer um trabalho de base muito grande entre comunidade, porque o governo chegou e fez um trabalho de colocar povo contra povo. E a gente teve que chegar aqui e fazer isso diferente. A gente teve que mostrar para quem já morava aqui antes que quem estava chegando não era inimigo, quem estava chegando não era para tirar direito, era para junto construírem mais direito. Então essa passarela morar, né? Foi depois que as famílias chegaram. A água potável aqui foi depois que as famílias do movimento chegaram, porque todos usavam água de poço. Iluminação pública, rede também. Ainda falta ainda 2 ruas para criar redes. Então tem diversos direitos que o Estado nega,
de mostrar e que ele não acha interessante as pessoas, a população saber. É isso que vocês fazem, É o que a isso que gente o movimento também faz, que muita gente tem preconceito, mas o movimento popular ajuda Sim, quando o a Estado está divulgar. ausente. Existe o direito, não é só nem divulgar, ir atrás também, Sim. né? Brigar por direitos que já existem. Aí explica um pouco, né, essa questão da desigualdade social, dessa negação de direito. Por que o governo demorou 8 anos para entregar esses terrenos e dentro de 3 anos eles entregaram aqueles de Nova Petrópolis, onde a gente acabou de ir, né? Através da luta a gente já conseguiu muita coisa, mas lá ainda falta saneamento básico, asfalto, escola. E aqui não, que já tem saneamento, tem escola, posto de saúde, tem 4 escolas, um centro de saúde aqui na frente, asfalto, tudo isso. Então, eles acham que pobre, preto, nordestino, vulneráveis não poderiam morar aqui. E o fato de eu ter conquistado esse direito básico à moradia não quer dizer que eu parei a caminhada de reivindicar ou de lutar por direito à moradia. Eu estou para lutar por quem quer lutar, por quem quer reivindicar seus direitos até a conquista. Quando tiver essas pessoas, eu, Maria Rita, Mara e tantas outras aí já contempladas, a gente vai estar junto. A casa dela era um pouquinho para cima de onde eram as assembleias. Ciranda de curar. Quando a gente sofreu a reintegração no dia 4, 5 e 6, na madrugada do 5 e 6, a gente ocupou Aqui. essa área. Essa área. A ocupação ela era aqui, ó, no final da direita, esse terreno bem da esquina. O primeiro terreno do retorno aí é onde foi a ocupação Maria da Penha.